Vou trazer para vocês um zigurate moderno. Esse foi construído na Califórnia, na cidade de Sacramento. A pirâmide do Louvre, apesar de eu não ter mostrado para vocês, mas a importância, hoje se sabe que existe questões energéticas, inclusive nas pontas dessas pirâmides, que é um outro elemento que seria importante a gente poder ter um olhar acurado sobre isso. E ela foi criada para colocar na França. Quem ganhou o prêmio foi um arquiteto chinês, e quem construiu a pirâmide foi uma construtora da Alemanha. E eu acho que é importante trazer isso como um movimento que o ser humano está aprendendo a se comunicar para criar, e não para destruir. O obelisco de Washington, que estava enterrado na parte de baixo, George Washington, hoje não está mais lá. Ele foi construído posteriormente, mas é um período artístico chamado neoclássico, onde vão fazer grandes estruturas arquitetônicas, pensando nos clássicos, representando seus governantes como deuses. É o caso de Abraham Lincoln, tá? No Memorial de Abraham Lincoln. Aqui eu trouxe uma réplica do Partenon, apesar de não ter mostrado, mas é essa ideia do neoclássico. Tá? Ela foi construída em 1897, é uma réplica idêntica ao que deveria ter sido nos tempos áureos, colorida igual, e dentro dela foi construída uma estátua com mais de 15 metros. Você vê essa estátua aí, ela está pequena, mas dá para você ver. Ela é feita em ouro, folheada a ouro, tá? Por Alan de Kir. Ele construiu. E aí, essa Atena, ela é muito interessante porque ela carrega na mão Niké, que é a deusa da vitória. E Niké, não por acaso, é aquele símbolo da Nike, que é aquela asa, é a asa de Niké. Um outro é o Hanoi Museu, que é um zigurate de ponta cabeça, tá? E aqui é um espelho d'água para refletir. E internamente, ele tem círculos para você ir, círculos concêntricos, para você poder ir andando e conhecendo todo o museu. Vou trazer a questão das Vênus, apesar de não ter mostrado para vocês, mas elas são inspiradas naqueles artefatos pré-históricos, tá? São as mulheres. Jeff Koons vai tratar isso como a cultura do liso. Aí é um outro estudo que eu acredito que seria riquíssimo dentro da psicanálise. O Byung-Chul Han, ele vai falar da cultura do liso. Então, hoje, o ser humano tem que ser liso, não pode ter rugas, não pode... Ele é sempre um espelho do outro, ou seja, tem perdido sua identidade. Uma outra que é a Torre de Babel, inspirado na Torre de Babel. Quem está construindo isso é a Amazon. Eu não sei se está construída, porque a promessa é para ser entregue o ano que vem. Será chamada de Helix, e ela tem uma estrutura voltada para cuidar da natureza. Eles estão investindo 2 bilhões e 500 milhões de dólares, tá? Nessa construção, onde vão ter mais de 25 mil funcionários, com 22 andares. É a tal da Torre de Babel, moderna, contemporânea, espelhada, e é um prédio autossustentável, segundo a empresa NBBG.
E, finalizando, quase, eu trago as caveiras do Ron Buick, que é um artista contemporâneo, hiper realista, ele faz esculturas magníficas. E aí ele fez mais de 100 caveiras e ele dispôs essas caveiras aleatoriamente para que as pessoas pudessem se aproximar. E se chama mas. São caveiras, mas mas seriam as massas. Então, para a gente pensar quem é que nós somos essas massas, qual é o estudo que a gente poderia fazer, como é que a gente trabalha esse inconsciente coletivo e traz à tona por meio da arte. E finalizando, uma obra da Shiraru Shiota, que é um barco, tá? Esse barco se chama Zilen, e o Zilen é um tipo de embarcação que tem de 5 a 10 metros e navega no Danúbio. O Danúbio é o segundo maior rio do mundo e ele atravessa praticamente toda a Europa. E aí, esse rio, por ele atravessar, ele passa por diversas culturas. Então, eu volto a Nínive, ao barco de Jonas, aquele barco na imagem que o Jung fez, a navegação, porque todos nós estamos navegando num barco onde podemos estar sozinhos, podemos estar com os outros ou com milhares de outros. E essa artista japonesa, ela faz uma rede que ela faz esse entrelaçamento, que todos nós, de alguma forma, estamos interligados. E essas folhas penduradas são mapas. Esses mapas são os mapas que a gente vai fazendo com as nossas vidas. E esses encontros de diálogo, de triálogo, são para que a gente perceba a potência que o ser humano tem. Assim como Shiraru Shiota, ela vai falar desse navegar e navegar com o outro. E aí eu finalizo agradecendo a USP pela oportunidade. Venham fazer os cursos com a gente